Se o seu esposo sair para trabalhar hoje e falecer, como você vai ficar? Né? Porque muitas vezes a gente faz e acha que não é o suficiente. Ou faz e fica cansada e fica brava e resmunga e murmura. Mas se hoje fosse o último dia que você vai ver do seu esposo. Paula Araújo é um grande papo de progresso. A história de vida dela é um verdadeiro testamento de ideias. Ela me presenteou com algo que não tem preço, tem um valor. Inclusive, ela trouxe um dos meus provérbios favoritos. Olha só que lindo. Entregue ao Senhor, consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão estabelecidos, os seus planos prosperarão. Mais do que um podcast, Paula, o Papo de Progresso é um verdadeiro testamento de ideias. E falando um pouquinho sobre a nossa convidada de hoje, muito diferenciada. Mulher que transforma jornadas através do seu testemunho. Ela tem a Gestão Fênix, tem uma consultoria empresarial também, gosta, assim como eu, de gestão de pessoas. Durante 18 anos atuou como propagandista médica, correto? Sim. Agradecendo aqui ao Olhar Cínico por essa grande parceria, eu gostaria que você preparasse as palminhas para receber Paula Araújo! Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Gabriel. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar com você a minha história, o meu testemunho, os meus sonhos e os meus projetos. Que alegria. Eu gostaria de agradecer, dar honra a quem merece honra, como a dona Márcia me ensinou, os parceiros que nos ajudam a levar essa mensagem além. Nós estamos posicionados em mais de 15 países. São mais de 150 mil pessoas que nos observam pela rua mais movimentada do mundo, que é a internet. Então eu gostaria de uma outra palma, Eric, para a Excelência Contábil, Brum Parts, Polaris Turismo, Dascalos, Lufema e Ozoclinic. E claro, deixar um abraço pro Márcio, meu irmão, que me ajuda na questão das artes, das organizações, pra Tatiana, família Ferraz. E o Estúdio Olhar Cínico, porque esse episódio, ele tem um carinho especial pra mim, enquanto o Eric coloca aqui o nosso Position State. Mas você sabia que no Brasil, 50 milhões de pessoas se beneficiam dessa ferramenta de informação que é o podcast. O nosso diferencial é que aqui não é só uma bateção de papo. Aqui tem intencionalidade. Então, quando nós olhamos a Paula Araújo, que é palestrante, mentora, que usa a inspiração que transforma para esse propósito que gera impacto. Que potência, hein, minha amiga? Vamos começar do começo? Vamos. Paula, o que é importante saber sobre você? Conta um tiquinho para nós sobre a sua jornada até aqui. Quem sou eu? Isso, quem é você? E não é pergunta de RH, de consultoria, Sim. tá? Eu sou a Paula Araújo, sou administradora de empresas, sou especialista em gestão de pessoas, mas, acima de tudo, sou filha amada de Deus. Né? E quando nós temos um pai, nós sabemos quem nós somos, o que nós queremos e onde nós vamos. Então, a nossa caminhada, a nossa jornada, quando a gente coloca diante do Espírito Santo e diante da presença de Deus, infinitamente mais aquilo que Ele faz. Então, Ele apenas, né, eu apenas estou dentro do barquinho dele, sendo conduzida para conhecer pessoas, colocar os meus pés na terra que Ele deseja. Então, eu sempre falo que eu tenho um grande dom, que quando eu conheço pessoas, quando eu vou visitar algumas empresas, quando eu vou fazer essa gestão, o trabalho até de consultoria, primeiro eu convido meu pai para caminhar comigo. E quando meu pai vem comigo, ele abre os meus olhos e os meus ouvidos e unge os meus pés. Para que eu possa fazer aquilo que é necessário e que, diante do necessário, o resultado vai acontecer. Então, quando a gente vai visitar uma empresa ou fazer gestão de qualquer coisa, né? Até com as pessoas, a gente vai levando um pouquinho de nós e elas vão deixando um pouquinho delas. E nessa caminhada, a gente vai transformando as vidas, consagrando tudo aquele que nos deu a vida. Que maravilha, que inspiração. Música de escola bíblica dominical. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? Sim.
Paula, tem momentos na vida que a gente pode questionar. Por quê? Porque comigo? Porque para mim parece ser mais difícil. Por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu fiz um teste de futebol no Guarani de Campinas. E aí eu passei na primeira peneira. Eu passei na segunda, só que na terceira chegaram jogadores do Cruzeiro e do Flamengo. E hoje eu reconheço que eles tinham uma habilidade melhor que a minha, um preparo melhor que o meu naquela época. E eu não passei. E eu fiquei muito triste. Eu questionava a Deus, por que comigo? E ao longo da minha vida, ele foi me ensinando que todas as coisas cooperam. Mas dói, né, amiga? Dói. Como lidar com esse desconforto momentâneo, embora essa tribulação, às vezes, que é momentânea, mas ela traz um conforto de glória. Como fazer com isso? Gabriel, para as pessoas conhecerem um pouquinho também da minha história, né? Como todos, nós passamos pelas dificuldades, pelos altos e pelos baixos. Durante toda a minha vida, eu fui muito determinada. Eu sempre soube o que eu queria. Então, nunca aceitei não como resposta. No entanto, que meu pai sempre falava, para Flávia eu falo não, para Paula eu não consigo, porque eu era muito insistente desde criança. Quem é a Flávia? Minha irmã. Desculpa. Não, tranquilo. E aí, nessa jornada, nessa caminhada, eu conheci o meu marido, ele que me levou para Jesus. E depois de 5 anos casada, eu passei pelo luto. Então, passar pelo luto foi realmente passar pela tribulação, pelo fogo, pela água, por todas as dores possíveis. Então, quando eu estive nessa maior dor, que é a maior dificuldade, eu tinha 2 escolhas. Ou eu permanecia doente, frustrada, naquela dor do luto, ou eu olhava para aquela situação e tomava uma decisão. A decisão de continuar. Eu me lembro que o funeral aconteceu e no outro dia eu fui para a casa da minha irmã. E lá eu peguei a minha Bíblia e sentei no fundo da casa dela, no espaço que ela tem lá. Eu coloquei a Bíblia aberta em cima do meu coração e chorando, porque já não conseguia mais nem falar nesse momento. E eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero ser uma pessoa triste e amargurada. E aí eu fui, olhei no espelho depois e falei assim, que eu não perca o meu sorriso. Que quando eu chegar nos lugares, as pessoas não vão saber se eu já sofri, se eu não sofri, se eu passei dificuldade, se eu não passei. Eu não quero perder a minha alegria, mas eu preciso da sua força. Porque se eu não tiver a sua força, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E aí, nesse momento, com muita oração, eu tive uma visão. Eu tive uma visão dele andando num jardim. Passou 10 minutos, a minha pastora me ligou, falando que tinha tido uma visão com ele e via ele no jardim. E ele mandava ela me dizer que ele estava bem. E quando ele era vivo, quando nós estávamos casados, a gente conversava por olhar. Então, eu já sabia, a gente orava muito juntos. Então, a gente conversava por olhar. E aí, nessa visão que eu tive, ele chegava bem na minha frente, ele olhava bem no meu olho, o vento batia assim, sabe, no cabelo, quando o cabelo vai para trás, que o vento bate. E em olhar, ele me dizia, você tem que ficar bem, porque eu estou bem. E eu via que ele estava bem, porque ele estava sem óculos, estava sorrindo, estava feliz. E aí eu falei, Deus, então eu quero essa força. E aí, nesse mesmo dia, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, nós vamos voltar. Porque isso aconteceu em Londrina, no Paraná. Mas aí, no outro dia, eu tinha ido para casa da minha irmã, que é em Santa Catarina. E aí, nós voltamos. Quando eu cheguei na minha casa, eu peguei um saco de lixo. E eu comecei a tirar tudo de dentro da minha casa. Todas as coisas. E tranquei num quartinho lá no fundo. Eu sabia que ia chegar um momento de reviver essas questões, as coisas que estavam lá no fundo. Mas eu comecei a tirar tudo. E eu ia para a igreja, eu assistia a cultos praticamente 24 horas. Para não enlouquecer, eu busquei Deus cada dia mais e mais e mais. E enquanto mais eu mergulhava em águas profundas, Ele foi curando meu coração. Ele foi me trazendo força, Ele foi curando meu coração. E quando tudo isso aconteceu, eu estava desempregada, porque eu queria engravidar.
eu pedi as contas do meu trabalho no dia 20 de dezembro. E o meu esposo faleceu no dia 31 de janeiro. E aí, né, quando ele saiu para viajar para uma reunião de trabalho, porque ele faleceu em outra cidade, eu estava sonhando, né, que quando ele voltasse eu estaria grávida. Tipo, a gente estava sonhando que eu pudesse estar grávida. E no momento que eu cheguei do lado do caixão, eu não só, né, menstruei, mas eu também vi todos os meus sonhos morrerem. Os sonhos de uma família, os sonhos de ter filhos, o sonho de empresa, o sonho de trabalho. Eu falo que naquele momento, todas as áreas da minha vida morreram ali junto com ele. E como reconstruir isso? Como trazer isso de volta? Né? Comecei a fazer campanhas de oração. Eu orava muito nesse tempo. A primeira coisa que Deus restaurou foi o meu trabalho. Eu voltei para a indústria farmacêutica muito rápido, porque eu tinha muita experiência, conhecia muitas pessoas. Então, eu voltei rápido. Muitas contas, né? Porque junto com o luto vem as dívidas, vem as contas, vem tudo. Meu primeiro marido tinha filhos, então, fora do casamento, quando eu conheci ele, ele já tinha filhos. Então, tudo que a gente tinha construído foram os dois juntos. E aí, ter que dividir tudo. Né? Meu carro, que eu tinha comprado com o meu dinheiro, eu tive que dividir. Só que eu nunca tive meu coração preso nessas questões financeiras. Então, no meu coração, eu falava, Deus, eu quero honrar tudo. Eu quero deitar minha cabeça no travesseiro e saber que eu estou em paz. E assim foi. Daí fiz acordo. Trabalhando muito, em 5 anos eu juntei o valor para poder pagar todo o processo do inventário, para eu poder ficar com a minha casa. Eu trabalhava. Sábado, domingo, não tinha dia, não tinha hora. Porque eu tinha um objetivo. E aí, nessa caminhada, eu ia escrevendo o que o Senhor falava comigo. E em 2015, o Espírito Santo falou, você vai escrever o Amadas do Pai. Vai ser para mulheres. Tá bom, continuei escrevendo. Quando fez 3 anos que eu estava viúva, eu escrevi novamente uma carta para Deus que eu queria um marido. Porque eu tinha ficado viúva, não tinha filhos, e eu queria me casar de novo. Não é bom que o homem, o indivíduo ande só, né? Exato. Momento de recomeço. Ô, Paulo, eu queria... É tanta coisa legal para nós destrincharmos aqui. Mas, geralmente, para nós que estudamos, vivenciamos a gestão de pessoas, o luto, seja ele por uma partida, seja perder um trabalho, seja, de repente, a morte de um animal, ele passa por alguns estágios. A negação, a barganha, a raiva. Exatamente. E eu sou filho de mãe solo. Até eu ter essa clareza de uma identidade paternal, por muitos anos eu remoía as dores do passado, preocupado com o futuro, perdendo a bênção do presente. E quando eu comecei a estudar teologia, um grande professor, Alain Brizotti, ele explicou que o caminho de Emaús é o caminho do revoltado. Porque os profetas ali, os discípulos, eles estavam numa situação onde Jesus havia morrido. Sim. E eles estão voltando para sua casa. E Emaús significa águas quentes, né? E eu gosto de um dos discípulos, que ele é bocudo, porque ele parece comigo, que ele está caminhando e está falando com Jesus sem saber. Você não viu o que aconteceu? Parece que você está vivendo aonde? E, às vezes, essa rebeldia, ela cria uma angústia, uma amargura. O que você fez para vencer esses sentimentos humanos? Nós somos humanos, nós passaremos por tribulações, Sim. né? A minha maior dificuldade, Gabriel, quando aconteceu tudo, a minha boca declarava, não, foi a vontade de Deus. O Senhor fez aquilo que Ele tinha que fazer. Mas a minha mente e o meu coração dizia, fulana trai fulano, é da igreja e trai fulano e quer separar. Por que não aconteceu com eles? Por que aconteceu comigo? E aí, uma noite,
Eu ia muito para a igreja e eu ia muito para o monte com vários missionários, com vários pastores. E teve uma madrugada no monte, lá na cidade de Londrina, uma adolescente. O Senhor usou uma menina de uns 12, 13 anos. Ela segurou na minha mão e falou assim: essa noite o Senhor quer te levar para aquele quarto. E ela começou a orar comigo e começou a orar. E eu me vi com os olhos fechados, dentro de um quarto totalmente escuro, totalmente preto. Quando eu abri os meus olhos, eu estava diante do funeral novamente. E o Senhor dizia assim para mim: você precisa liberar perdão para mim. A tua boca declara algo, mas o teu coração tem raiva. No teu coração tem uma angústia, tem uma ira muito grande. Por que aconteceu isso com você? E aí o Senhor foi colocando pessoas para me ensinar como eu deveria fazer. E aí nesse dia, muito revoltada ainda, falei: tá bom, Deus, eu vou te pedir perdão. Pedi um perdão assim, mais ou menos, né? Daquele jeito que a gente às vezes não quer muito. E aí eu fui vivendo certas situações de muitas dificuldades, muitas coisas. Vieram muitas missionárias ao meu encontro, que o Senhor foi me apresentando. Ele sempre me apresenta as amigas dele. E isso é maravilhoso. E aí teve uma missionária que me ensinou que eu deveria, todos os dias. Ela falou: Paula, por todos os dias você vai entrar no seu quarto, você vai ligar louvores, você vai entrar no espírito de adoração. Porque quando eu oro por você, o Senhor fala que é você quem tem que se libertar. Ninguém vai orar por você e vai te libertar. É você mesma. Porque o Espírito Santo te conhece. Você tem intimidade com Ele. Você entra no Santos dos Santos. Então ninguém vai conseguir fazer isso por você. É só você mesma. E então eu comecei. E aí eu fui o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E elas me diziam também que quando eu estivesse curada, eu iria me casar muito rápido. Que o meu futuro marido estava muito próximo. Trouxe o desafio e a recompensa, né? Exato. E que isso iria acontecer. E aí foi. Daí eu comecei. Eu escrevi minha carta falando o que eu queria no meu marido. E pedindo perdão para Deus. E pedindo para Ele restaurar a minha casa. Eu orei 1 ano sem saber absolutamente quem poderia ser o meu marido. Quando fez 1 ano que eu orava, eu sonhei com ele andando de costas numa fazenda de camisa branca. E eu via certinho ele de costas no meu sonho. Mas eu falo que o Senhor me deu esse sonho para trazer esperança. Porque eu já estava cansada de muitas dificuldades, de uma vida muito sofrida. Eu trabalhava na indústria, viajava muito, rodava mais de 3.000 quilômetros por mês. Eu fazia de Londrina a Foz do Iguaçu todos os meses. Visitava dermatologistas, trabalhava com produtos de beleza. E assim, era uma vida difícil, né? Estrada, sem ter com quem compartilhar, sem ter com quem dividir as suas alegrias, tristezas e tudo mais. E aí, nesse momento, quando eu sonhei, eu falo assim que eu tomei um energético, uma chuva de ânimo. E continuei. E eu ia também com as missionárias orar pelo meu futuro marido, que eu ainda não conhecia. E aí as coisas foram acontecendo. Depois o Senhor me deu um outro sonho. O nome Antônio. Aí o meu pastor, ele falou: Paula, talvez Antônio vai ser um filho que você vai ter e você vai pôr esse nome. E tá, passou. Antônio é o nome do meu sogro. Então, quando eu conheci o meu esposo, eu sabia que era ele. Eu sabia que era de Deus. E aí, o meu livro, Amados do Pai, surgiu de todas essas minhas experiências. Né? Eu conheci um marido que não era cristão, mas Deus tinha me mostrado. Na minha maior dificuldade, nas minhas maiores dores, eu também tive um tempo muito ferida com a igreja. Então, eu não queria um marido crente. Olha que louca, né? Eu pedi isso para Deus em alguns momentos. Eu pedia outras coisas. Porque quando a gente está passando pelas dores e pelas dificuldades, a gente nem sabe como pedir. Mas o Senhor, Ele conhece nosso coração. E Ele sabe onde a gente tem que plantar a nossa semente. Então, quando eu conheci o meu esposo, quando as coisas começaram a acontecer, todo mundo falava: mas não é crente. Eu falava: não, mas Deus me mostrou que um dia ele vai ser. E ele é crente, mas às vezes ele não sabe
o quanto ele é. E nessa caminhada, um dia o Senhor me disse, está na hora de tirar o Amadas do Pai do papel. E eu, tá bom, então vamos lá. Vamos lá, vamos ver o que o Senhor quer. Ele falou, não vai ser Amadas do Pai. É Amados do Pai. Seu testemunho, Paulo, é muito forte. Você tinha um esposo que vocês conversavam por olhar. Você tem que falar para essas mulheres. Se o seu esposo sair para trabalhar hoje e falecer, como você vai ficar? Né? Porque muitas vezes a gente faz e acha que não é o suficiente. Ou faz e fica cansada e fica brava e resmunga e murmura. Mas se hoje fosse o último dia que você vai ver do seu esposo, eu posso garantir, Gabriel, que mesmo que fosse um esposo ruim, alguém que às vezes a gente briga, alguém que às vezes a gente fica rixosa, a gente não deseja a morte dele. Então, o que eu poderia dizer hoje para as mulheres e para os homens também, como seria se hoje fosse o último dia que você vai encontrar o amor da sua vida? Porque ninguém se casa com um inimigo. A gente caminha junto, a gente conhece, a gente escolhe, a gente faz os votos, a gente passa por um processo do casamento. Então, como seria se hoje fosse o último dia? Não dá nem para imaginar. Não dá para imaginar. Porque o primeiro ano é o ano mais difícil. É o aniversário de casamento. São todas as datas importantes que vocês passam juntos. O primeiro ano. Eu falo assim que o Senhor cuidou tanto da minha vida que em todas as datas importantes, Ele colocou pessoas. Ele colocou amigos que foram anjos na minha vida e que me ajudaram no processo que eu mais precisei. Eu tive uma psicóloga que me conhecia desde criança, que era amiga da minha mãe. Se eu tivesse dinheiro, ela me atendia. Mas se eu não tivesse dinheiro, ela também me atendia. Então eu falo que o Senhor, assim, sabe, Ele foi Você cuidando. teve um acompanhamento terapêutico? Tive. Qual é a importância de ter para você que vivenciou isso, que é tão desafiador, né? A palavra de Deus diz que a gente, se tem algo que a gente possa fazer, que a gente faça, porque Sim. se nós formos para cova, né? Que acha uma das poucas certezas que nós temos na vida, para quem professa uma cosmovisão cristã, é que se Jesus não volta, a gente vai morrer. Exato. E eu ouvi uma vez de um grande professor, que é esse, o Alain Brizotti, que ele diz que Eclesiastes 7 é um dos capítulos mais potentes e maduros da palavra de Deus, da Bíblia, com seus mais de 31 mil versículos, porque ali fala nesses capítulos que o sábio está na casa do luto, que a tristeza ela faz bem para o coração, que ela nos ajuda a recalcular a rota. Eu gostaria de te perguntar, Paula, a importância em ter uma rede de apoio para a vida, não só nesses momentos, né? No meu caso, logo que eu passei pelo luto, eu não aceitava ir no psiquiatra e nem na psicóloga. Isso é coisa de gente louca. Negação, né? Eu não queria. Isso. Quando eu cheguei no médico pela primeira vez, depois já estava fazendo quase um ano que eu havia ficado viúva, porque eu não aceitava nesse primeiro momento. Quando eu cheguei, o médico olhou para mim e falou assim: ele morreu. Paula, ele morreu, ele não vai voltar. Eu falo que essa foi a frase mais dura que eu já ouvi. Porque quando ele falou isso, eu chorei tanto. Mas assim, era uma dor, era uma angústia no meu coração tão grande. Porque o luto, o que ele traz? Ele traz negação, mas ele traz dores que a gente nem imagina. Nas primeiras noites, eu acordada, eu sempre tive controle. Mas quando eu dormia, eu tive ataque epilético, dormindo. Eu acordava com os meus gritos. Então, a minha mãe e minha irmã, elas tinham que revezar para eu tentar dormir e já tomando medicamento forte, porque como eu era da indústria farmacêutica, meu cunhado também todo mundo conhece, a gente já sabia o que tinha que fazer. A verdade é essa, de uma forma errada, mas meio que já sabia. E aí, eles me davam um medicamento, eu dormia por alguns minutos, por algumas horas,
Mas aí eu acordava com os meus gritos e passando mal. Então, sempre tinha que ter alguém próximo. Minha mãe foi morar comigo depois de tudo isso, porque ela foi a pessoa que mais me acompanhou, que mais ficou junto. Mas a importância, por quê, Gabriel? Eu desenvolvi transtorno bipolar, crises de ansiedade, dores que eu jamais imaginava. Então, depois desse primeiro momento, o que eu fazia? A minha vida era gastar com roupa. A minha alegria era entrar numa loja, comprar roupas caríssimas. E aí o meu médico, ele falava assim, Paula, ainda bem que é comprar roupa. Poderia ser várias outras coisas. Poderia ser bebida, poderia ser droga, poderia ser prostituição, poderia ser várias outras coisas. Ainda bem que é comprar roupa. E aí foi. A minha alegria era entrar numa loja, comprar um vestido de R$1.000, chegar na minha casa, colocar no armário e às vezes eu nem usava. Mas essa era aquela alegria momentânea. Que depois eu olhava e falava, meu Deus, e agora como que eu vou pagar? Tenho que trabalhar muito para pagar. Para dar conta de tudo. Mas eu sempre consegui dar conta de tudo. Então eu falo que esse processo do cuidado do médico, da terapia, é extremamente importante. Porque foi através disso, dessas etapas, que eu fui me fortalecendo, né? Fui aprendendo a enxergar quem era a Paula, porque eu já não sabia mais quem ela era. Nesse momento, os meus sonhos tinham morrido. Quem era a Paula? Não, a Paula era alguém que tinha que trabalhar para pagar o processo do inventário, pagar as contas, sustentar a casa, ganhar dinheiro. Então, por muito tempo, Gabriel, me tornei homem. E se eu tivesse que atropelar alguém, passar por cima, eu faria. Eu não ia olhar para as pessoas, eu olhava para mim. Para as minhas dores. Um senso de proteção. Para as minhas dores, para as minhas dificuldades, sim. Então, às vezes, as pessoas perguntavam, eu quero ir na tua casa, eu quero te abraçar, eu quero não sei o quê. Não, eu não quero. Mas não é que eu não queria. Era uma barreira de proteção. Então, o que eu falo para as pessoas que estão passando por essas dores? Aqueles que estão próximos, insistam. Porque a gente não tem que perguntar, a gente tem que ir. A gente não tem que marcar o horário. Você tem que ir bater na porta da pessoa e falar, olha, eu vim aqui te dar um abraço. Eu vim aqui te escutar. Eu vim aqui porque você é importante para mim. Sem julgamentos, sem cobranças, porque a pessoa só precisa de amor. Então, o que é se tornar uma mulher inestimável? É passar por todas as dores e saber que nós temos um pai, que nós temos alguém que cuida de nós, independente das pessoas. Então, quando eu estive neste lugar de solidão, de tristeza, de dificuldades, eu encontrei o meu pai. E ele trouxe essa cura. Acho que eu respondi a sua pergunta. Também acho. Nasceu o Amados do Pai. Como que está esse processo de comercialização? Tendo, sim, um ideal genuíno, abençoando a vida das pessoas. Nós entendemos o trabalho como um ato de servir, como está lá em Colossenses 3:23, né? Nós observamos o nosso trabalho como um princípio de adoração a Deus, do hebraico avodá. Eu entendo que é um serviço, que é um culto a Ele. Então, quando eu me preparo, eu recebi esse presente maravilhoso, gente. Nossa, assim, faltam palavras para traduzir tanta excelência, tanto carinho. Olha só, do choro ao novo canto. Tem tanta coisa legal aqui. A minha prima, ela é pastora. E quando eu desfilava na escola de samba, ela falava assim, prima, eu vejo você ajudando pessoas, firme com Deus. Eu falava, nossa, que coisa chata, meu pai. Aí um dia no carnaval eu ouvi a voz de Deus no meio do AMB. Literalmente, assim, sabe? E eu tenho muitos amigos que são do carnaval até hoje. Eu tô há 9 anos com a minha esposa, a gente casou recentemente. Foi uma das orientações que o pastor me deu, que me discipula, que ele fala que hoje os homens, ele tem, não generalizando, mas a grande maioria tem dificuldade em assumir vínculo, que morar junto não significa estar casado.
O homem só se torna marido quando ele espera a noiva no altar. Isso é muito forte. Então, quando eu conheci o meu marido, depois eu descobri que eu não podia casar, porque ainda tinha o processo do inventário, então eu não podia casar, nem no cartório, nem na igreja, mesmo sendo viúva. E aí eu fui embora para Goiânia com ele. Sendo cristã, vieram os julgamentos, está morando junto. Mas a gente sabia que nós estávamos morando juntos até o momento que o Senhor liberasse todos os documentos. E aí, Gabriel, foi muito, muito engraçado, porque foi bem no meio da pandemia. No meio da pandemia, uma madrugada, o Senhor me acordou. Eu orei a madrugada inteira. Quando eu abri a palavra, o Senhor falava assim, que o espólio estava sendo encerrado. Aí meu marido acordou de manhã, assim, não me achou no quarto, daí veio meio assustado me procurando. Ele, que foi? Que ele não gosta muito que eu fico fora, assim. Daí eu tava orando, daí eu falei, olha a palavra que Deus me deu. Falei, Léo, hoje o advogado vai ligar. O espólio vai ser encerrado. E vai ser liberado os nossos documentos. E a gente já viveu vários milagres, então assim, às vezes ele fica meio assustado. Às vezes, hoje em dia não mais, mas antes ele ficava meio assustado, porque ele falava, a Paula tá ficando louca. Mas não era. 10 horas da manhã o advogado ligou, falando que tinha sido encerrado. Aí eu liguei pra ele e falei, o advogado acabou de ligar e foi encerrado. Ele falou, não, então pega os documentos e vai no cartório. A gente dar entrada no casamento. Aí fui. Então, assim, o Senhor, Ele conhece nosso coração e Ele sabe. Então, mesmo quando vinha os julgamentos, né, que eu não podia levar a palavra, que eu não podia orar mais, eu sabia o que Deus me falava quando nós estávamos no silêncio. Quando eu estava no meu tempo de silêncio com o Pai, eu sabia o que Ele falava sobre mim. Então, eu nunca tive dúvidas e eu nunca tive medo de tomar decisão, de ir, de fazer, de deixar as coisas acontecerem. De repente, alguém que está nos escutando agora, uma espectadora, um espectador, ele pode se perguntar, porque são muitas pessoas, a grande maioria empreendedores, que trem é esse de escutar Deus, escutar o Espírito Santo? Para muitos é por sonho, pela palavra, um louvor. O que você falaria para essas pessoas olhando para essa câmera aqui? Eu digo que o Pai, Ele é o seu melhor amigo. Que o Espírito Santo, Ele está com você do seu lado em todo o tempo, independente da sua história de vida, independente das coisas que você já passou, independente de qualquer coisa que você já viveu. Ele é o seu melhor amigo. Então, o que Ele deseja? Ouvir a sua voz. Ele deseja que você chame por Ele. Porque quando nós chamamos pelo Pai e quando nós nos colocamos nessa posição de intimidade, Ele vem com o sobrenatural e Ele responde de uma maneira que muitas vezes a gente às vezes não entende. Porque é exatamente isso, é um sentimento no coração ou é uma voz que você vai ouvir. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, recém-convertida, eu estava no carro e uma voz falou assim, coloca o cinto de segurança. Eu olhei assim e falei, quem que tá falando comigo? Quem tá falando comigo? Falei, Deus, você tá falando comigo? E aí, o que aconteceu? Quando eu virei o quarteirão, tinha uma blitz imensa. Eu puxei o cinto de segurança rápido. Falei, Deus, o Senhor falou comigo. Então, comigo, a primeira vez foi assim. Mas eu te convido hoje a convidar o Pai para falar com você. Nossa. Porque Ele vai fazer o sobrenatural, assim como Ele fez comigo. E faz praticamente todos os dias. Ele conversa comigo em tempo integral. Ele é o meu melhor funcionário. Não cobra hora extra, não cobra pedágio. E tá aqui, ó, sabendo o que é melhor para mim. E assim vai ser com você. O que é o Amados do Pai, esse devocional para você hoje? O Amados do Pai é um devocional para a gente ler a Bíblia em 365 dias de forma cronológica. Então, todos os dias você vai ter as doses diárias, né? Lendo alguns versículos. E dessa forma, Gabriel, você consegue entender a Bíblia, mesmo não sendo cristão, mesmo não sendo uma pessoa que vai na igreja, que faz um discipulado. Você vai ler como um livro normal e você vai conseguir entender. E ele não é datado, então entre a cada mais ou menos 30 dias eu escrevo sobre vários temas.
identidade, perdão, fé. Tem um capítulo também que eu falo sobre zona de conforto, crenças limitantes, propósito. E o último mês é sobre sonhos. Porque quem não sonha pode morrer. A sepultura já está aberta. Quem não visualiza a construção não consegue passar pelo processo. Então, o que eu entendo sobre isso? Que assim é os nossos sonhos. Quem não sonha, tá aqui, ó, encostado no abismo, esperando a morte chegar. Nós temos que ter sonhos, nós temos que ter projetos, metas, para construir uma vida feliz, alegre e alinhado com todas as áreas. Extraordinário. Você estava falando, me veio uma reflexão. Tem 2 estudos que eu gostaria de trazer. O primeiro é um dos mais antigos de Harvard. Eles chamam de defesa madura, que eles começaram a pesquisar o que pessoas bem-sucedidas tinham. E são os relacionamentos. Se andar com 5 pessoas chatas, parabéns, você está sendo a 6ª. Exato. Se andar com 5 pessoas que estudam, a chance de você começar a estudar é muito grande. E o autor, ele tem um livro chamado Fé, Evidências Científicas, que ele diz que o que está lá em 1 Coríntios 13, né, a tríade espiritual, esperança, fé e amor, a maior das 3 é o amor, ajuda as pessoas, até quem não tem uma cosmovisão cristã, a ter uma longevidade, ser mais generoso no trabalho, ser mais empático. Eu queria pegar essa tríade. O que a fé significa para você hoje? Para mim é tudo. Porque é a fé que traz esperança e é a fé que me faz enxergar onde os meus olhos não alcançam. Então, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que a gente não se viu e vai acontecer. Quando eu orava pelo meu esposo, que eu tinha uma carta, eu era mega exigente. E eu começava a minha carta assim: Senhor, eu quero um marido que ele não pode ter sido casado, ele não pode ter filhos, porque eu já sei como é, e eu quero um executivo que fale línguas e que já viajou o mundo. E as pessoas olhavam a minha carta e falavam: não existe. Esse marido não existe. Eu falava: não, Deus cuida dos órfãos e das viúvas. Ele fala na palavra dele que ele cuida. E ele fala também no livro de Jó que Jó perdeu tudo. E teve tudo restituído 7 vezes mais. Então essa era a minha oração: Senhor, eu já tinha uma vida estabilizada, eu já tinha uma profissão, eu já tinha uma carreira. Eu não era uma pessoa que não construiu nada. Eu falava: então eu tomo posse da sua palavra. Eu quero, Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Jó, 7 vezes mais. Eu sei que o Senhor é um pai que cuida dos órfãos e das viúvas. Então, Senhor, eu quero isso. E aí, quando eu conheci o meu esposo, eu fui num restaurante almoçar e a gente se conheceu. E foi muito normal, assim. Eu converso com todo mundo. Eu tenho muita facilidade para conversar. Isão grande no disque? Exato, totalmente dominante. E a gente começou a conversar e virou uma amizade, foi. Mas quando aconteceu da gente sentar para conversar, eu tinha feito prova com Deus. Uau. Ô, Eric, será que a Mai fez uma carta pro maridão? Já vou perguntar isso pra Lorena, viu? Porque me subiu essa questão da carta de amor. É bonito tangibilizar, escrever. Você, inclusive, leva isso nas suas mentorias, nas suas estratégias para líderes, que é um dos seus diferenciais. Você ajuda as pessoas a escreverem essa carta? Sim. Poder de uma carta de amor, me chamou a atenção. Eu tenho várias amigas que já casaram com a carta. É sério isso? Sério. Ó, amigas, vocês que estão assistindo esse episódio ou escutando no seu tocador preferido, escreve aqui. Eu tenho um provérbio, vou abrir meu coração para você. Deus é um Deus de detalhes. Olha só. Então, quando eu escrevi a minha carta, eu li o livro A Quarta Dimensão, do pastor Yong Shui. Que ele tem a maior igreja na Coreia. Sim. Então, ele ensina a gente a pedir os detalhes. Então, normalmente, Gabriel, nós não recebemos, ou porque a gente não está pronta,
ou porque nós não sabemos pedir. Então, escrever os detalhes vai fazer com que você tenha uma direção. Então, quando eu falo do método do Amados do Pai, que é alinhamento, direção e propósito, é a gente escrever, independente se for na área familiar, espiritual, financeiro, a gente tem que escrever. E eu falo muito também da gestão de carreiras. Quando você se forma, ou antes de você se formar, você escolhe uma faculdade, um curso. Muitas pessoas vêm porque o pai queria, a mãe queria. Mas chega um momento da nossa vida que somos nós que decidimos. É a gente que tem que saber aquilo que a gente quer. Só que quando você termina um curso, uma faculdade, uma área que você vai trabalhar, você sentar e escrever o que eu quero nos próximos 5, 10 e 15 anos é o que vai trazer clareza para você alcançar os seus objetivos. Então, quando eu terminei a minha faculdade, eu fui trabalhar na universidade que eu formei, na Unopar, porque eu era meio nerd na época, eu fazia vários trabalhos para os alunos da minha sala, e eu fui convidada bem no início, quando ainda o ensino à distância estava começando. Lá eu tinha 300 alunos no curso de administração. Isso em 2005, muito tempo já. Então, desde essa época, eu sempre escrevo. Porque quando a gente faz esse planejamento, claro que tem coisas que não vai ser do jeito que a gente quer. Na caminhada, a gente vai alterando a rota. Mas esse alterar a rota, você tendo uma direção de onde você saiu, é fantástico. Você comentou sobre o método Amado do Pai, ele é... Alinhamento, direção e propósito. Só um minutinho. Alinhamento, direção... Amados do Pai. Amados de alinhamento, direção e Pai, propósito. Olha que coisa linda. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vi, mas que eu creio. Exato. Eu escuto o que ninguém falou, eu enxergo o que ninguém viu, e nós vamos seguindo de glória em glória. Já a esperança, eu gosto muito de um olhar que o tronco linguístico de esperança é acreditar, esperar e criar expectativas. Então tem gente que fala assim, Gabriel, mas a esperança que se frustra muito, ela adoece o coração, a palavra de Deus diz isso. Mas quando a nossa esperança está alinhada com os propósitos de Deus, que os pensamentos dele são mais altos que o nosso, vivemos uma vida de progresso. E para você, minha amiga Paula Araújo, que traz esse olhar para transformar a vida através da palavra, o que é essa esperança? A esperança é realmente acreditar naquilo que a gente não está vendo, só que eu gosto muito de alinhar a esperança com o livro de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Há tempo, de plantar, há tempo de colher, há tempo de todas as coisas. Então, normalmente, a esperança, ela é perdida quando você não firma ela no lugar certo. Então, a esperança firmada na palavra, a gente não vai cansar. Porque foi como eu comentei. Quando eu achei que a minha esperança estava ficando fraca, eu tive o sonho. O Senhor, ele foi mostrando. E hoje, o que eu vejo, Gabriel, quando eu olho para trás? Que a esperança estava muito ligada também com o tempo da espera. O Senhor estava me preparando no tempo da espera. No tempo da espera, eu fui curada, eu saí dos medicamentos, eu tive alta da psicóloga. No momento da espera, eu aprendi a colocar a mesa da minha casa só para mim. Então, eu servia a mesa, todas as refeições que eu fazia na minha casa. Eu servia, eu colocava uma taça, um suplá, um prato. Eu preparava a minha comida e eu servia a comida e eu convidava o Espírito Santo para estar comigo. Então, no tempo da espera, eu coloquei uma rede no fundo da minha casa e o Espírito Santo falava assim para mim, você não vai mais em shopping no sábado à tarde com as suas amigas, porque era quando eu queria gastar. E ele falava, você está sendo preparada para aquilo que você vai receber. Se você quer um executivo, você tem que estar à altura dele. Então, o que você quer? Porque muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não está na posição. Escrever a carta é bom, mas precisa de atitude, né? Exatamente. No entanto, que no livro, no final de junho, que é o mês que eu ensino as meninas a escreverem a carta, eu coloco, às vezes você quer um casamento, você quer um marido, mas sua casa é uma bagunça. Abre o seu armário, é tudo bagunçado. Eric,
Porrada. Agora, eu tenho uma coisa agora para conversar. Alguns profissionais de desenvolvimento humano gostam dos temperamentos. Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Você conhece alguma colérica? Total. Como que é olhar para esse lugar dominante, colérico, que tem a razão e entregar o controle? No meu perfil, Gabriel, eu aprendi a trabalhar todos os perfis. Então, fazendo o DISC, vou falar pelo DISC, que Sim, é mais a minha pode ser. experiência. Né? Que é o dominante, influente, o cauteloso e estabilidade. Eu consigo, dependendo da situação, trabalhar todos os perfis. Claro que é fácil? Claro que não. Ter que fechar a boca, às vezes, respirar fundo e fazer carga Haja domínio próprio. de paisagem, né? Haja domínio próprio. Tem momentos que são fáceis? Tem momentos que são difíceis? Tem momentos que talvez eu vá me perder? Tem, porque nós somos humanos. É tudo o equilíbrio, né? Mas eu vejo assim que o conhecer os nossos pontos fortes e os pontos fracos é o que vai ajudar também nesse domínio próprio. Concordo. Então, por isso que eu convido muito as pessoas a fazerem o DISC. Porque quando nós fazemos o DISC, a gente consegue entender o que eu sou ruim. Então, vamos imaginar que eu sou um perfil estabilidade. O estabilidade, ele é mais bonzinho, ele é melancólico, ele é mais... né, ele gosta um pouquinho de procrastinar, ele é mais suave. Mas se eu sou uma pessoa estabilidade e faço o DISC, eu vou ter lá todos os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. O que eu vou fazer para mudar os pontos fracos? Então, diante dessa situação, eu não vou procrastinar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar prazo. Eu tenho que fazer isso até tal dia, até tal horário. E aí, é respirar fundo, não olhar para trás e falar, eu vou fazer. Eu gosto muito de falar olhando no espelho. Porque eu acho que quando a gente fala olhando no espelho, eu vejo Deus quando eu falo olhando no espelho. Uau. Então, quando eu olho no espelho, o que está refletido no espelho? Está refletida a minha imagem. Então, se é a minha imagem, tem algumas decisões que eu preciso tomar, que é ali, ó, eu mesmo respondendo para mim mesma. Então, eu convido a todos a olhar no espelho e saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. E diante dos pontos fracos, você vai fazer um planejamento. Você vai escrever tudo que você precisa melhorar e quais as situações que você tem deixado a desejar. Porque é aí que você vai conseguir trazer alinhamento, direção e encontrar o seu propósito. Olhando para dentro de você, dentro do seu coração, sabendo o que você gosta, o que você não gosta, o que é permitido e o que não é permitido. Paula Araújo é administradora especialista em gestão de pessoas, dedicada ao desenvolvimento pessoal e espiritual. Atua ajudando pessoas a viverem com propósito, alinhando fé, identidade e organização no dia a dia. Paula, fé é aquilo que eu acredito. Esperança é aquilo que eu espero vivendo e não de braço cruzado. O amor, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Existe o amor filia da presença, o amor ágape, que há quem diga que as mulheres sabem muito bem o que é isso. Nós, homens, vamos nos desenvolvendo para entender esse amor de doação. Existe o amor eros, do desejo de ir para cima, de criar esse mapa dos sonhos. É minha página já queridinha. O que o cristão, o empresário, a empreendedora pode ganhar ao adquirir o Amados do Pai e abrir na página 23, garoto propaganda, e desenhar esse mapa dos sonhos? Conta para nós. Gabriel, ele vai ter alinhamento, direção e propósito. Por quê? Aqui ele vai colocar curto, médio e longo prazo. Tanto ele pode fazer com a família, quanto para a empresa. Então, quais são, a curto prazo, as decisões que ele precisa tomar como empresário? Né, eu preciso mudar minha equipe, preciso treinar minha equipe, preciso gerenciar meu estoque, preciso precificar o meu produto de uma forma mais eficaz, porque eu não estou fazendo corretamente. Então, qual tem sido a sua maior dificuldade como empresário? Você vai colocar aqui, curto, médio e longo prazo. Então, vamos supor, eu tenho uma loja de roupa, um exemplo.
Até tô com uma cliente nesse segmento agora. Quando eu fui fazer o mapeamento da empresa, eu analisei que ela tem uma loja de roupas, porém, ela não gosta de aparecer nas redes sociais, nem fazer vídeo, nem nada. Como que nós vamos conectar mulheres se a gente não gosta de aparecer? Então, essa era a maior dificuldade. Falei, vamos escrever. Quais as maiores dificuldades? Curto, médio e longo prazo. Quero ir para o digital. Tá, mas para eu ir para o digital, o que eu preciso fazer? Tem um beabá aqui, um alicerce que precisa ser feito. Então, quando eu falo do mapa dos sonhos, a gente traz para qualquer área financeira, área emocional, relacionamentos. E a gente pode dividir, né? Pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Então, curto, médio e longo prazo. E aí você vai escrever depois um plano de ação. O que eu preciso fazer para cada uma daquelas áreas que eu coloquei para atingir o meu objetivo. Então, exemplo, eu quero curto prazo, eu quero adquirir um imóvel, eu quero ter uma casa. Imagina que eu pague aluguel, quero ter uma casa. Eu trabalho e ganho tanto por mês. Então, eu vou colocar aqui, curto prazo, eu ganho tanto. Quais são as contas que eu tenho para pagar? Eu vou mapear todas essas contas. Porque como que eu vou conseguir o meu objetivo se eu não me organizar financeiramente? Então, diante dessa organização, qual é o prazo que eu vou atingir? Talvez vai ser mais rápido e talvez vai ser mais devagar. Vai depender desse planejamento. Então, fazer um plano de ação para o mapa dos sonhos, para a roda da vida, para o DISC, para a carta do marido, a espera do amado, é muito importante. Porque todas as áreas são importantes. E hoje você se posiciona como uma mentora individual? Você pensa em criar uma comunidade? Isso Eu tenho pensado em criar uma comunidade. Nossa, vai ser um prazer participar, porque nesse lugar de comunicação, hoje eu estava gravando com uma empresária, que ela tem um hub de bem-estar chamado Canto da Alma. Ela falou assim, nossa, Gá, você nos ajuda a colocar para fora aquilo que a gente carrega no coração. E a etimologia de Gabriel é mensageiro. Eu acredito que para nós que somos mensageiros e mensageiras, o grande convite é só não querer ser maior que a mensagem. Sim. Paula, eu tô muito feliz com esse episódio. Você percebeu que eu já anotei milhares de coisas. A sua vinda aqui é uma resposta de oração. Quando Amém. Você falou assim, qual é o seu grande sonho daqui para o futuro? Eu tenho alguns com a minha esposa, eu tenho alguns por papo de progresso, mas esse momento eu estou vivendo resposta de oração para minha mãe, das minhas irmãs, da minha prima, que é uma pastora querida, Fernanda. Deixa um grande beijo, honra a sua vida. Teve um versículo em Provérbios que chamou muito a minha atenção. Porque o tempo que eu desfilava no carnaval, minha mãe falava assim para mim, eu tô orando para Deus colocar uma esposa na sua vida. E eu falava, sai fora, casamento. Deus me livre desse tipo de vínculo. E até um dia que eu me deparei com o versículo de Provérbios, se eu não me engano, acho que é Provérbios 22, 29, que fala assim, riquezas nós herdamos dos pais, mas a esposa prudente, ela vem do Senhor. E você me abençoou muito com esse livro sobre a quarta dimensão, a riqueza dos detalhes, né? Deus, ele é um Deus de detalhes. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio. O que valeu a pena para você estar aqui? Algum assunto que nós, de repente, não abordamos, você gostaria de trazer? Você pode falar para essa câmera maravilhosa, porque eu sei que vai abençoar todos os nossos ouvintes, espectadores em mais de 15 países. Essa mensagem ela vai tocar o seu coração. O Salmo 66, ele diz assim, passamos pela água e pelo fogo, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Então, que você possa viver deste lugar de abundância. Porque o vento, a tempestade, as dificuldades vêm para todos. Então, construa sua casa sobre a rocha. Porque vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade. Mas quando nós estamos firmados sobre a rocha, que é a presença de Deus, pode acontecer qualquer coisa. A gente dá jeito para tudo. A gente até diante do luto, diante da morte, a gente consegue passar com graça. Porque por muitas noites o Senhor me carregou no colo. Por muitas noites a tempestade era imensa sobre a minha vida. Mas hoje eu posso te dizer que nós servimos um Pai que nos ama e que te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te deu o seu nome e Ele sabe do seu levantar, do seu deitar e de todas as dificuldades que você está passando. Então hoje eu te convido, faz prova de Deus.
Porque quando nós nos posicionamos e fazemos prova dele, infinitamente mais é aquilo que ele nos traz de resposta, de amor, de graça, de presença e de força. É isso. O que você leva desse nosso episódio? Primeiro episódio? Mandou bem! Agradecer pela oportunidade, por tudo. Eu nunca tinha tido essa oportunidade, né? Então, assim, a gente fica tô meio apreensiva, meio nervosinha um pouco, mas foi muito bom. Agradeço, né? Agradeço as pessoas que vão assistir e que o principal mesmo, né? Seja a mensagem. E que Deus possa invadir todas as casas. Com amor, com sabedoria. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, um mundo tão perdido, que famílias não querem mais ter filhos e preferem ter animais. Então, o que vai ser daqui para frente, né? A gente precisa transbordar daquilo que a gente carrega. De servir, de amar, de cuidar, de cozinhar, né? De nos dispor na nossa casa. Eu acho que é isso. Quem tiver interesse em adquirir o Amados do Pai, como que faz? Suas redes sociais? Pode me chamar no Instagram. Lá no link da bio tem ele no digital. Mas pode me mandar um direct que daí eu envio o link da página para comprar. Instagram, @eupaulaaraújop. Isso. Ana Paula Araújo Prandini. Ana Paula Araújo Prandini. Quero pedir para você, utilizando toda a sua força espiritual e a sua visão, o que você falaria para nós do Papo de Progresso? Aliás, para você, o que tem sido vivenciar esse momento do Papo de Progresso? Gabriel, eu acredito que é fantástico e que realmente é algo que veio do céu. Porque quantas pessoas não têm acesso a estar aqui? Mas quando elas recebem, tipo, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou assiste em alguma plataforma, ela pode vivenciar também um pouquinho disso. E aí, quais têm sido os sonhos? Por que eu te perguntei qual é do teu sonho? Porque, assim, eu tenho organizado, né, as minhas redes sociais, tenho tentado melhorar, que para mim isso é muito difícil também. Todo mundo passa pelas dificuldades, nem todo mundo sabe tudo, nem todos são perfeitos. Então, assim, eu ainda tenho muita dificuldade com essas questões do digitais. Se for para eu te ajudar, eu sou ótima. Mas para fazer o meu, é um caos. É um caos. Mas, o que eu falo disso tudo? Já há algum tempo eu tinha mentalizado gravar um podcast. E eu já estava atrás para gravar um podcast. Mas não aqui em São Paulo. Né? Lá na minha cidade, tudo mais simples, tudo menorzinho. E aí a Stephanie, que organizou, ela me ajuda com as minhas questões das redes sociais. Ela tem me ajudado. Até com a impressão do livro e tudo, porque a gente mora na mesma cidade. Então, acaba que facilita um pouco. E aí ela comentou, eu falei, não, vou organizar. Mas até então eu não sabia se eu vinha para São Paulo. E aí tudo contribuiu. E aí o que eu entendi? Quando a Stephanie me falou, eu não tinha previsão para vir. Então eu não dei muita... Não é que eu não dei muita atenção. Eu não dei atenção porque eu falei, tem que ser quando eu já vou. Né? Porque eu sei que meu marido não ia querer que eu viesse por mim só. E aí eu peguei, mas eu já tinha mentalizado. Daí deu tudo certo. Ele chegou em casa e falou, nós vamos para São Paulo tal dia. Aí eu mandei mensagem para a Stephanie. Falei, Stephanie, então a gente pode organizar porque eu consigo ir. Mas o que eu falo disso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor já tinha escrito isso no meu coração. Já estava desenhado no meu coração. Ele simplesmente alinhou a pessoa, o local, a cidade, todas as coisas. Isso é fantástico, não tem preço. Que honra, minha amiga. Eu agradeço muito. E eu sei que vai ajudar muitos empresários, muitas pessoas. É de Deus. Amém. E aí o versículo que eu coloquei de Provérbios para você. Quando nós consagramos tudo ao Pai, Ele traz respostas, Ele traz presente, Ele traz refrigério e Ele traz cura. Tá gravando ainda ou não? Tá. Não, então tá. Para você, espectadora, espectador que nos acompanha, mais do que um podcast, o Papo de Progresso, de fato, é de Deus. Ele é um verdadeiro testamento de ideias. Eu me emociono, me alegro ao longo desses últimos 7 anos, muitas vezes no poder do secreto, quando ninguém estava vendo, eu estava me preparando. E eu quero deixar uma mensagem para a sua vida.
você será reconhecida ou reconhecido em público pelo que você faz sozinha ou sozinho durante anos sem ninguém ver. Mais que um podcast, o Papo de Progresso, ele cria esse testamento de ideias, porque o nosso progresso é sempre para benefício de muitos. Muito obrigado, um abraço e até mais! Tchau!